Olá, bom dia, a paz de Cristo a todos. Ótimo dia para todos. Que seja um dia de bênçãos para todos nós. Estamos estudando sobre a vida de Paulo. Ontem nós falamos sobre a conversão de Saulo, não é? Assim era o seu nome. Nos primeiros anos de sua vida cristã, assim ele usava o nome judaico, Saulo. Só posteriormente é que ele adotou o seu nome romano, Paulo. E isto veremos hoje, essa transição de seu nome de Saulo para Paulo. Tá certo? Nós terminamos o nosso estudo no capítulo 9 de Atos. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 9, onde vamos revisar algumas coisas da vida de Saulo, tá certo? Atos, capítulo 9. Também quero dizer para vocês que Estevão, ele criou uma página no YouTube, onde todos os meus estudos estão lá. É a página da Igreja de Peixinhos. Tá certo? Então, você procurando Igreja de Cristo, PX, você vai encontrar. Mais informações, Estevão pode te dar ao longo do dia, tá certo? Então, nós teremos estudos gravados já, não é? Os que eu dei dos últimos temas, a vida de José, a vida de Esté, estão lá salvos no YouTube, tá certo? Então, todos os estudos vão serem colocados lá para disponibilidade para outros irmãos. Um irmão de São Lourenço pediu para ser colocado e a gente assim fez, tá certo? Bom dia, Lena. Bom dia, Dona Lúcia, Rosilene, Eduardo. Ótimo dia para vocês. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Então, vamos voltar para Atos capítulo 9, no momento em que o apóstolo Paulo, ele é perseguido, não é, como cristão, e aí ele tem que viajar para a sua cidade. Vamos ver Atos capítulo 9, versículo 29. Atos 9, 29, tá certo? Falava e discutia com os helenistas. Helenistas eram judeus que falavam grego. Mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Então, os judeus que falavam grego era chamado de helenistas. Eles, ouvindo as mensagens de Paulo, queriam matá-lo. Então, versículo 30, tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, enviaram-no até Cesareia, e de Cesareia o enviaram para Tarso. Então, Paulo, não é? Após deixar Jerusalém, foi para Cesareia, e de Cesareia para Tarso, tá certo? Eu anotei aqui um pouco da quilometragem de distância que Paulo percorreu nessa viagem até Tarso, tá certo? Por exemplo, de Jerusalém para Cesareia, Cesareia era uma importante cidade que ficava ao norte do território israelita. Haviam duas Cesareias, a de Filipe, lá na Galileia, e essa outra Cesareia, que era uma importante cidade, era um porto muito importante naquela região. Ficava logo ao norte de Jerusalém.
Então, de Jerusalém para Cesareia dava uns 121 quilômetros. Bom dia, Carminha, paz. De Cesareia para Tarso, lembra que Tarso, da Cilícia, era a cidade, não é? Natal de Saulo. Então, de Cesareia para Tarso, dava mais ou menos 910 quilômetros. Então, fazendo um total, não é? De Jerusalém para Tarso, mais de 1.000 quilômetros. Então, era uma longa distância que Saulo percorreu. Viagem de navio, era feita as viagens, longas viagens naquela época, tá certo? Temos aqui nosso irmão Valdo. Bom dia, Valdo, a paz, meu irmão. Então, nós terminamos em Atos 9, quando Saulo vai para Cesareia, não é? Cesareia, e de lá ele viaja para sua cidade natal, chamada Tarso, tá bom? Eu também ontem terminei o nosso estudo lendo para vocês o versículo 31 de Atos 9, onde diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, muitos acreditam, e é provável, que com a conversão de Saulo, veio um tempo de paz sobre as igrejas, porque o líder maior das perseguições havia se convertido. Tá certo? Então, é até para nós uma lição muito interessante. Quando temos alguém nos perseguindo por sermos cristãos, a melhor maneira de cessar aquela perseguição é evangelizar aquela pessoa. Como a gente tem que ver, né, com orações e com oportunidades de serviço. Podemos evangelizar uma pessoa que nos persegue. Porque só assim a perseguição desta pessoa vai parar. Não é que nós devemos desejar o mal para essa pessoa, que ela morra porque ela se dê mal. Mas a melhor maneira de converter um inimigo em amigo é evangelizando ele, tá certo? E muitas vezes não se dá com palavras, não é? Pessoalmente, mas se dá com orações a Deus e com serviços oportunos que possamos fazer àquela pessoa, tá certo? Então, terminamos em Atos 9, não é? Quando Saulo vai para a sua cidade natal, Tarso. No capítulo 10, vamos só dar uma olhada rapidinho, é quando há a conversão dos gentios. Deus usou Pedro para converter os primeiros gentios para a igreja. Até então, só judeus se convertiam. E é interessante, meus amados, que Jesus, quando teve a sua última conversa com seus apóstolos, lá em Mateus 28, lá em Marcos 16, ele disse para eles que evangelizasse em todas as nações, tá certo? Então, isso envolveria os gentios. Só que os apóstolos pensavam que era para evangelizar em todas as nações apenas os judeus. Está entendendo? E isso criou uma dificuldade para a expansão do cristianismo aos gentios. Até Atos capítulo 9, somente judeus se convertiam na igreja. No muito seriam prosélitos. Prosélitos eram gentios convertidos ao judaísmo. Então, esses também foram evangelizados. Mas, diretamente com os gentios, não aconteceu até Atos capítulo 9. A igreja era composta apenas de judeus, tá certo? Em Atos capítulo 10,
é quando temos a história da conversão dos primeiros gentios, Cornélio e sua família. Bom dia, Eliane, Zélia, bom dia, a paz de Cristo para vocês, tá certo? Então, acontece em Atos 10 a conversão dos gentios, tá bom? Vamos pular para Atos capítulo 11. Como resultado dessa evangelização inicial de Pedro e possivelmente de outros apóstolos e de outros cristãos até, nós temos o ingresso de gentios na igreja. Em Atos capítulo 11, veja lá Atos capítulo 11, versículo 19. Atos 11, versículo 19, tá certo? Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, esse fato aqui se deu lá em Atos capítulo 8, quando houve uma grande perseguição em Jerusalém e os discípulos foram espalhados por várias regiões. Aqui diz até, não é? Fenícia, Chipre e Antioquia. Só que diz aqui também que eles anunciavam somente aos judeus, não é? Agora, bom dia, Mary, a paz. Vemos no versículo 20 algo interessante. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Então, você vê aqui que os convertidos judeus que estavam em outras regiões, após a evangelização de Pedro, a família de Cornélio, em Atos 10, ali se quebrou uma barreira entre judeus e gentios, tá certo? Com o testemunho de Pedro, com a grande repercussão que teve a evangelização por parte de um apóstolo chamado Pedro, muito importante, na verdade, até então, era o líder número 1 da igreja. Era o mais, digamos, respeitado no meio dos apóstolos. E os apóstolos, no primeiro século, eram os homens inspirados por Deus. E você nota no livro de Atos, Pedro tomando a dianteira em evangelizar as multidões, não é? Começou isso em Atos capítulo 2, tá certo? Então, em Atos 11, nós vemos, né, os que foram dispersos, evangelizando aos judeus, versículo 19, e no versículo 20, esses judeus começaram a evangelizar outros gentios, depois que Cornélio foi batizado com sua família, sendo oficialmente os primeiros gentios a entrarem na igreja, tá certo? No versículo 22, versículo 20, desculpe, ou 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, estava havendo um grande movimento, não é, de evangelização e multidões se convertendo entre os gentios também, tá certo? Entre os gentios também, não é? Versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Lembra de Barnabé, não é? Barnabé foi aquele discípulo, era um discípulo muito considerado pelos apóstolos, tá certo? E ele viajou para Antioquia para ajudar a igreja a se fortalecer, tá bom? Antioquia, havia duas Antioquias no livro de Atos. Antioquia, capital da Síria, era uma importante cidade da Síria, e Antioquia da Pisídia, na região próximo à Ásia Menor, tá certo? Essa Antioquia que Barnabé foi, era a Antioquia principal naquele período. Então, Barnabé foi para lá para, digamos, organizar a igreja e fortalecer a fé cristã
entre os irmãos, tá bom? Barnabé, como vivia aos pés dos apóstolos, ele tinha muitas informações, muitos ensinamentos para passar para os cristãos de Antioquia. Ensinamentos como a ceia, a oferta, a evangelização, Jesus e muito mais ele iria passar. Então, os apóstolos enviam para Antioquia a Barnabé. Então, ele vai para lá. Antioquia ficava mais ao norte, subindo em direção a outras nações, não é? Ficava na Síria, melhor dizendo, tá certo? E aí, ele chega lá no versículo 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Aí diz o versículo 24 algo bem particular sobre ele, sobre Barnabé. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então ele foi praticamente para cuidar daquela nova igreja que estava estabelecida na cidade de Antioquia. Antioquia, que era a capital da Síria, tá certo? Então ele chega lá, ele começa a cuidar da igreja, não é? O que é que ele faz no versículo 25? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Olha o que ele faz. Ele conhecia Saulo, não é? Ele sabia do potencial que Saulo tinha, então ele foi buscar Saulo lá em Tarso. De Tarso para Antioquia era mais ou menos 236 quilômetros. Como se fosse como daqui em Pesqueira, não é? Essas regiões lá no Agreste. Talvez Brejão, Valdo, não sei bem a quilometragem de sua cidade para Recife, né? Mas era uma região longe, né? de longa distância, tá certo? Bom, observe que ele vai buscar Tasso, não é? E no versículo 26, tendo encontrado, levou-o para Antioquia. Então, ele foi buscar Saulo para ajudá-lo na evangelização e na edificação da igreja de Antioquia. Não é? Porque Saulo tinha muito potencial, tá certo? Então, Barnabé foi o homem que introduziu Saulo no ministério. Está entendendo? Quando Saulo se converteu, Barnabé já era cristão na igreja. Então, ele introduziu. Lembra que eu falei para vocês o papel importante de Barnabé em Atos capítulo 9, quando ele percebeu que os irmãos desconfiavam de Saulo por acharem que ele não era um cristão de verdade, foi Barnabé que deu a mão para Saulo e cuidou dele e apresentou ele aos apóstolos, à igreja. Então, Barnabé foi muito importante na formação espiritual de Saulo e da sua estabilização na igreja. Veja como é importante quando a gente recebe um novo irmão e a gente introduz ele na igreja até que ele possa andar com suas próprias pernas. Então, Barnabé foi o homem que introduziu Saulo na igreja. E agora, no capítulo 11, nós vemos que Barnabé introduz Saulo no ministério de edificação da igreja de Antioquia. Interessante isso, né? Foi ele que foi buscar Saulo lá em Tarso. Viajou para Tarso, não é? Desde o versículo 25, e partiu para Tarso à procura de Saulo, não é? E trouxe ele para Antioquia, porque Antioquia a gente vai ver. Bom dia, Júlia. A paz, querida.
Então, porque ele reconhecia do potencial de Saulo, e a gente vai ver da importância da igreja em Antioquia. Tá certo? No primeiro século, duas igrejas foram fundamentais para o evangelho chegar no mundo inteiro. Jerusalém, onde tudo começou, e depois Antioquia. Antioquia foi a cidade que projetou a expansão do evangelho. Então, hoje o nosso tema na aula é a primeira viagem missionária de Saulo. Tá certo? Então, versículo 26, mais um detalhe importante, não é? E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Além de evangelizar, eles estavam edificando e solidificando a fé da igreja de Antioquia. Tá certo? Versículo 26 ainda, algo interessante. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Eu chamo a sua atenção para esta palavra. Porque nós, não é? Eu, você, Zélia, Júlia, Mary, Eliane, Lena, Dona Lúcia, não é? Nós nos identificamos como cristãos. Na verdade, nesta época, não era um mero título ou uma identificação, mas era dizer: eu estou seguindo a Jesus Cristo. Está entendendo? Cristão quer dizer, eu carrego Cristo no meu coração. Cristo é o Senhor da minha vida. Eu sigo os seus passos. Eu sigo o seu caminho. Eu faço a sua vontade. Eu transmito a presença dele. Então, esta característica aqui da igreja de Antioquia é muito importante, tá certo? Porque mostra a importância de Cristo na vida deles. Tá certo? É importante que vocês lembrem que já se passaram anos da ausência de Cristo aqui na Terra, como pessoa. Ele já havia voltado para o Pai. Aproximadamente já se faziam 11 anos que Cristo não estava mais entre os seus discípulos. Está entendendo? Já se fazia 11 anos isso. E, importante lembrar que as pessoas na cidade identificaram aqueles discípulos como seguidores de Cristo. Tá certo? Não somente pelas pregações que ele falavam do Evangelho de Jesus, mas também pela postura que eles tinham diante das pessoas. Isso é muito importante que a gente lembre, não é? A gente carrega um nome não por mera formalidade, mas porque nós acreditamos, não é, que Jesus é o nosso Senhor, não é verdade? E nós seguimos os seus passos, tá certo? Então, vemos aqui, não é, em Antioquia, tá certo? É interessante que no capítulo 11 ainda, no versículo 27,
acontece uma situação emergencial na igreja, que é uma época de fome, tá certo? Observe o versículo 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Esses profetas aqui eram profetas já na igreja. E depois eu vou mostrar a você uma passagem que fala destes homens com papel importante na igreja, tá certo? Então, havia na igreja profetas. Profetas eram aquelas pessoas, como Isaías, Jeremias, Daniel, que tinham visões de uma mensagem de Deus e assim ele transmitia para o povo. Então, no versículo 27, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, onde estava Saulo e Barnabé. E apresentando-se um deles chamado Ágabo, guarde bem esse nome, Ágabo, que a gente vai estudar sobre ele mais à frente, tá bom? Apresentando um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Esse Cláudio é Cláudio César. Era um imperador na época, tá bom? Dessa situação. Por volta dos anos 40 a 46, mais ou menos. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. É interessante, né, que você lê nos primeiros capítulos de Atos, Atos capítulo 2, Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5, que os irmãos, eles ofertavam até vendendo propriedades. E, naquela época, era uma situação muito emergencial na igreja, por conta da conversão dos primeiros cristãos, que não era lá de Jerusalém, então precisava passar mais tempo para serem discipulados. Então, não tinha como se manter. Então, foram feitas diversas ofertas, onde pessoas como Barnabé até vendeu uma propriedade para doar para a igreja, para ajudar as necessidades das pessoas pobres. Então, era uma situação, sabe, diferente, emergencial na época. A partir de Atos capítulo 11, nós vemos como deve ser feita a oferta na igreja hoje. Então, você vai ver este princípio a partir de agora e nas cartas de Paulo também. Observe o versículo 29. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. Então, a oferta bíblica, a oferta divina, não é estabelecida por um percentual, como se faz em algumas igrejas. Tem que ser o dízimo. Até usam, né, passagem do Velho Testamento. Na lei era o dízimo. Na nova aliança, pode ser o dízimo, pode ser mais, pode ser menos. A diferença é que é uma decisão pessoal. Está entendendo? Não é estabelecido pela igreja, pela liderança. É estabelecido pelo coração da pessoa que oferta. Então, na igreja em Peixinhos, eu acredito que a maioria dos irmãos ofertam 10% de sua renda, como medida, tá entendendo? Mas não como mandamento, mas como propósito, não é? Não como imposição, mas voluntariamente. Eu acho uma boa medida, sabe? Ofertar 10% da sua renda. Tá entendendo? Eu penso assim também, não é? Então,
a igreja, a oferta na igreja não é estabelecida por percentual. É estabelecida pelo coração generoso e voluntário. Você pode até ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Então, é importante que você lembre disso, tá certo? Que jamais se deve impor quanto o irmão deve ofertar. Se deve chamar atenção, tá certo? E até repreender o irmão que não está ofertando. Porque a oferta é um compromisso de cada irmão. Está entendendo? É um compromisso de todos nós. Em prol, não é? Do próprio reino. Em prol da causa de Cristo. Tá certo? Então, eles fizeram assim, cada um conforme as suas posses. Versículo 30. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e Saulo. Os presbíteros aqui eram alguns dos apóstolos em Jerusalém. Alguns dos apóstolos, como João e Pedro e Tiago, eram presbíteros na igreja. Então, a oferta foi enviada para eles, tá certo? É importante que você lembre disso. Bom, então, houve essa viagem, tá bom? De Barnabé e Saulo para Jerusalém para levar uma ajuda para a igreja lá, porque estava para chegar uma grande fome na igreja e na região da Judeia, e o propósito da oferta foi para isso, tá certo? Muito importante isso. Bom dia, Wanda, paz de Cristo, amada. Certo, meus amados? Isso é importante que a gente lembre que a oferta foi feita para ajudar em socorro aos irmãos da Judeia, tá bom? E chama a sua atenção para você observar a posição dos nomes. Lembra que eu falei que foi Barnabé que introduziu Saulo no meio da igreja, quebrando os preconceitos e as barreiras que havia contra Saulo. Porque antes dele se converter, ele perseguia a igreja. Tá certo? E vimos em Atos capítulo 11 que foi Barnabé que introduziu Saulo no ministério da igreja, na linha de frente, para levar a mensagem para todos. Então, observe a posição dos nomes. Versículo 30. Barnabé e Saulo. Então, quem estava à frente da missão era Barnabé. E quem acompanhava era Saulo. Tá certo? Neste período, Saulo, por um certo tempo, participou como auxiliar de Barnabé. Barnabé era mais experiente. Lembra, né? Que Saulo se tornou apóstolo, né? Mas ele ainda estava sendo formado para assumir o seu ministério, que seria marcante na evangelização do mundo inteiro. E foi ele que levou o cristianismo para várias partes do mundo, inclusive para a Europa, que nós temos hoje. Então, foi Saulo que levou a evangelização para o mundo inteiro. Mas antes ele começou auxiliando Barnabé, acompanhando Barnabé. Porque a liderança principal era exercida por Barnabé. Tá certo? E observe, né? Os nomes Barnabé e Saulo. Esse é um detalhe muito importante. No capítulo 12,
fala sobre o martírio de Tiago, irmão de João, um dos apóstolos, tá certo? Onde ele é executado, não é? Por mando de Herodes. Pedro escapa desse martírio. Depois Herodes é punido. E pulando para o capítulo 13, vamos pular agora para o capítulo 13, onde se começa a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, tá certo? Atos capítulo 13. Observe bem no versículo 1. Atos 13, 1. Chama a sua atenção porque eu disse para vocês, não é? Da importância da cidade de Antioquia, a capital da Síria. Esta cidade, ela foi, melhor dizendo, o centro missionário do primeiro século. Havia Jerusalém, tá certo? Os apóstolos lá. Mas Antioquia era a cidade, foi a cidade onde o plano de expansão da igreja se deu. Está entendendo? Os apóstolos em Jerusalém, eles ficaram mais na retaguarda, solucionando conflitos, enviando pessoas para situações na igreja, mas Antioquia foi o centro de evangelização do mundo inteiro. Isso é importante. Depois você leia com cuidado, depois com mais calma, o livro de Gálatas, capítulo 1, tá certo? Para você ver onde Paulo diz que a evangelização dos judeus foi dada a Pedro. A missão de evangelizar os judeus foi dada a Pedro. E a missão de evangelizar os gentios foi dada a Paulo. Então, houve essa divisão de ministério, não é? Para o crescimento da igreja. Tá certo? É importante isso. Então, em Atos 13, em Antioquia, havia profetas e mestres. Então, havia em Antioquia profetas e mestres. Aí tem aqui os nomes, né? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, especialmente Barnabé e Saulo eram os mestres, tá certo? Eram eles dois a parte que cabia aos ensinamentos na igreja. Os outros poderiam ser profetas, aqueles que tinham revelações de Deus para a igreja, certo? Bom dia, linda, a paz, querida. Bom dia, Wanda, também a paz. Pronto, é importante que você saiba disso, tá bom? Segure o texto de Atos 13 e vamos lá para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, tá bom? Para você entender essa parte de liderança e dons de líderes na igreja. Efésios capítulo 4. Se você não quiser abrir, eu posso ler para você. É no versículo 11, tá bom? Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Quando ele fala ele, concedeu, é falando de Cristo. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Certo? Então, observe que Jesus distribuiu na sua igreja
papéis de serviços de liderança. Essa palavra é importante, porque liderar é um serviço, não é uma imposição, tá bom? Então, Jesus distribuiu esses papéis de liderança na igreja. Então, no primeiro século, na organização de liderança da igreja, havia apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quando ele fala pastores, ele se refere aos presbíteros na igreja, porque na Bíblia, bispo, presbítero e pastor se refere à mesma pessoa, tá certo? Então, vemos aqui a distribuição de dons de liderança para servir na igreja, certo? Voltando para Atos capítulo 13, versículo 1, Atos 13, versículo 1, certo? Eu chamo a sua atenção para um ponto muito importante, que no primeiro século, como vimos em Efésios capítulo 4, versículo 11, havia na liderança apóstolos e profetas. Então, esta função, esses serviços, foi importante no primeiro século, porque foram estes homens que levavam a mensagem inspiradora de Deus para o povo, para a igreja. Porque nesta época, no primeiro século, não havia ainda o Novo Testamento. Entendeu? Não havia ainda nada escrito para o povo acompanhar. Só havia descrito o Velho Testamento, algumas cópias de alguns livros que era usado nas sinagogas, especialmente. Cópias, não é? De escritos do Velho Testamento. Então, a igreja não tinha um manual para seguir, uma constituição escrita. Por isso, Deus colocou na sua igreja, no primeiro século, apóstolos, Pedro, João, não é? E profetas, como vemos aqui em Atos 13, para trazer a mensagem de Deus, os ensinamentos sagrados de Deus, para instruir a igreja, para não ser ensinamento pessoal, minha opinião, o que eu acho. Entendeu? É isso. Aí você pergunta, e hoje? Hoje nós temos apóstolos e profetas na igreja, calma, através do Novo Testamento. Entendeu? Então, nós temos na igreja a presença de apóstolos e profetas através do Novo Testamento. E o Novo Testamento foi escrito basicamente por apóstolos e profetas. Bom dia, Eusicleia. Paz. Paz de Cristo. Certo? Isso é importante lembrar. Que nós temos hoje esses dois ministérios na igreja, apóstolo e profetas, através do Novo Testamento. Entendeu? Eu sei que hoje existem igrejas que têm apóstolos, não é? E que têm profetas. Humanos, pessoas. Isso é mentira. Não existe mais. Nós não precisamos mais de homens inspirados, porque já temos a palavra de Deus inspirada. Tá certo? É muito importante isso, gente.
Porque hoje se tem usado títulos que não convém usar, como apóstolo, profeta, pastora, não é? Mulher sendo pastora, bispa. Isso não está na Bíblia, tá certo? Isso não está na Bíblia. Então, muita coisa que aconteceu no primeiro século não vai acontecer mais hoje, como a existência de pastores, de profetas e mestres, de profetas e apóstolos. Cessou, porque eles morreram, estão na glória e deixaram para nós o Novo Testamento, que é a mensagem de Cristo através dos apóstolos. Tá certo? Isso é importante lembrar. Então, a igreja de Antioquia tinha no seu rol de liderança, servindo a igreja, como eu tenho falado, né? Liderar é servir a igreja, não é mandar, tá certo? É servir. Esses homens, não é? E diz versículo 2, desculpe, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo disse através de quem? Dos profetas. Está entendendo? Porque eles tinham a mensagem de Deus. Então, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou, não é? Falou para o grupo ali reunido: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. É exatamente, Helena. Está certo, você está certo aí. Exatamente. Está certo isso que você falou, né? Que eles teriam que ter as credenciais para ser apóstolos, exatamente, né? Como ter visto Jesus, ter andado com ele do batismo até a sua ressurreição, não é? Isso é importante o que você falou, tá certo. Lá em Atos 1, só para dar um parênteses, quando precisava substituir Judas, lembra de Judas que saiu, que se suicidou? Eles escolheram um dos homens para ocupar o lugar de Judas, mas que tinha que ter as características, as qualificações, que era ter andado com Jesus do batismo até a sua ressurreição. E, portanto, nenhum homem hoje tem essa qualificação. Tá certo, não é? Então, versículo 2, não é? Versículo 2 diz que o Espírito falou: separe a Barnabé e a Saulo. Mais uma vez, né? Olha aqui, é mais uma vez. Barnabé na frente, depois Saulo. Porque, lembra, nesse período, Barnabé estava na liderança do trabalho que fazia com Saulo, tá certo? Porque ele era mais velho e mais estabilizado na igreja, tá bom? Versículo 3. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, observe que esse processo de escolha não foi feito de todo jeito, né? Foi um processo de, versículo 2, né? Servindo eles ao Senhor, não é? Em oração, em busca, né? Em reflexão, e jejuando, né? Jejuaram para escolher a pessoa certa, né? Aí observe quando diz, né? No versículo que foi escolhido Saulo e Barnabé. Então, Lena colocou aqui, né, que só Paulo era fora do tempo. Isso é outra lição, exatamente, né? Mas Paulo, né, ele teve contato com Cristo. Então, foi um ministério apostólico, né, uma escolha apostólica diferenciada, de fato, exatamente, né? Então, ele foi o único que não conviveu com Cristo do nascimento até, do ministério, do batismo até a ressurreição de Cristo, né? Então, eles escolhem esses dois homens, Barnabé e Saulo, e diz assim que impondo as mãos sobre eles, era uma maneira, na época,
época de consagrar a pessoa, sabe? Para o ministério, impor as mãos naquela pessoa. Está entendendo? Eles impuseram as mãos os outros líderes na igreja, não é? Para que eles tivessem uma missão, como se diz, muito abençoada, tá certo? Então, versículo 4, enviados, essa palavra enviado, você guarde ela na sua mente, depois a gente vai conversar. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Eu não sei se a sua Bíblia tem, lá no final da sua Bíblia, tem umas páginas com mapas das viagens de Paulo. Depois você olha com carinho, tá certo? Mas você, se você ver os mapas, você vai achar, bem interessante, que nessas viagens de Paulo, eu até anotei aqui algo interessante, né, pra gente, que Saulo saiu com Barnabé de Antioquia, não é? E nessa primeira viagem missionária, eles percorreram mais de 1.500 quilômetros, visitando cidade e cidade. Está entendendo? Nações e algumas regiões. Então, foi uma viagem longa que durou aproximadamente 1.500 quilômetros de percurso que eles tiveram, né? Então, eles chegam à primeira região, versículo 4, né? Enviados, pois, pelo Espírito Santo, porque era uma obra, né, de Deus. É importante, não era uma coisa pessoal, né? E dali navegaram para Chipre. Chipre era uma região, era uma região natural de Barnabé até. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 4, tá bom? Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Então, quando eles fizeram a viagem missionária, um ponto interessante, amados, é que na sua, né, Eliane? Então, realmente, é muito bom você olhar depois, Eliane, lendo as viagens, olhando no mapa, para você entrar dentro dessa história, tá certo? É muito importante, né? Então, é importante que você veja aqui no Atos capítulo 13, versículo 5, que o lugar inicial que eles iam evangelizar, onde era? Era nas sinagogas. Está entendendo? Eles iam nas sinagogas porque lá estavam reunidos para pessoas que buscavam a Deus. Entendeu? Na verdade, você não vê ele indo para lugares que não tinha contato com a palavra de Deus. Exceto algumas ocasiões, como Paulo em Atenas, em Atos 17. Exceto aquela situação ali. Mas, de um modo geral, certo? De um modo geral, os missionários procuravam primeiro a sinagoga. Está entendendo? Porque lá havia pessoas que buscavam a Deus. Então, elas só precisavam, né, deixar o judaísmo e se converter ao cristianismo. Certo? E assim eles iam evangelizando as pessoas. E depois eles iam para a praça pública, onde reuniam muitas pessoas. Eles primeiro, né, criavam interesse na cidade, indo para a sinagoga. Aí, com as notícias que circulavam na cidade, eles iam para uma praça ou para um local específico e reunia multidões para evangelizar as pessoas. Então, eles fizeram isso. E observe também no versículo 5 a figura de João. Esse João, ele é chamado de João Marcos. Tá certo? O nome dele era João Marcos. Este homem foi o que escreveu
o segundo evangelho, o de Marcos, certo? Temos Mateus, não é? Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, só 2 eram apóstolos, Mateus e João, entendeu? Marcos e Lucas não eram apóstolos, eram discípulos de Jesus, tá certo? Acompanharam os apóstolos. Então, observe que na cidade de Salamina, na região de Chipre, João introduz-se na equipe missionária. Agora, lembra, lá no comecinho do capítulo 13, não é? No versículo 2. Quem foram escolhidos para a obra missionária? Barnabé e Saulo. Então, esse João, ele era primo de Barnabé, certo? Ele era primo de Barnabé. E pela proximidade com Barnabé, lá em Salamina, ele se introduz na equipe de missionários, que era Saulo e Barnabé. Ou melhor, Barnabé e Saulo. Tá bom? Então, esse ingresso dele não foi algo combinado. Lá em Atos capítulo 13, versículo 2, em Antioquia. A gente vai ver que isso vai dar um problema depois. Tá certo? Então, eles começam a sua viagem, não é? Evangelizando. Então, versículo 6, né? Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certos dois mágico falso profeta de nome Bar Jesus. Então, eles encontraram um falso profeta, né, que exercia magia. O nome dele era Bar Jesus. Esse nome Bar Jesus quer dizer filho de Jesus. Tá certo? As palavras Bar quer dizer filho. Como no Velho Testamento, bem quer dizer filho. Então, Bar Jesus, filho de Jesus. Bar Jonas, filho de Jonas. Certo? Barnabé, filho de exortação. Então, eram nomes que eles usavam para caracterizar aquela pessoa, a sua origem, sua família e as suas credenciais até. Tá certo? Então, eles encontram esse homem e há um debate com ele sobre o poder de Deus, não é? Que ele estava querendo desviar, no versículo 7, né? Qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, era homem inteligente. Sérgio Paulo era um procônsul, um tipo de autoridade na época, tá certo? Ele, chamando Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então, este Bar Jesus, de fato, ele era chamado Elimas, né? O seu nome de magia, tá certo? Então, Saulo estava com Barnabé evangelizando o procônsul Sérgio Paulo, e Elimas tentava impedir isso, certo? Aí vamos para o versículo 9, que é importante, a transição do nome de Saulo para Paulo. Versículo 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, então é aqui que se dá a transição do nome de Saulo para Paulo. Certo? Provavelmente, Saulo percebeu que chegou a hora de usar o seu nome romano. Lembra, ele estava evangelizando um procônsul. E qual era o nome dele? Sérgio Paulo. 2 nomes romanos. Era uma autoridade na época. Tá certo? E esta autoridade, na cidade de Pafos, era importante. Tipo um governador, certo? Era alguém muito, muito importante. Então, Saulo começa agora a usar o seu nome
Paulo. É quando há a transição do seu nome. Então, diz que ele, cheio do Espírito Santo, Paulo, fixando nele os olhos, disse: Ô filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perverter o reto caminho do Senhor? Pois agora está aí sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, agora você vê os dons milagrosos de Paulo, não é? Lembra que Pedro, lá em Atos, capítulo 3, capítulo 5, ele tinha o dom de curas, como os outros apóstolos tinham. E agora vemos Paulo com poderes divinos, a ponto de deixar este falso profeta cego, né, por algum tempo. Aí o procônsul Sérgio Paulo viu e ficou impressionado, né? Certo? Estamos chegando ao fim do nosso estudo hoje. Terminar com o versículo 13. Lembra que eu falei que o ingresso de João, sem ter sido escolhido em Antioquia, poderia ser um problema? Ele entrou, talvez, num oba-oba, entendeu? Porque era uma viagem bonita, importante, conhecer lugares, né? Acompanhar aqueles homens consagrados. No versículo 13, o que acontece? E navegando de Pafos, eles navegaram de Pafos, em navio, não é? Paulo e seus companheiros, observe aqui a mudança de posição do nome. Paulo e seus companheiros. Quem eram os seus companheiros? Barnabé e João. João Marcos, que era João, tá certo? Então, agora, você vê, a partir do versículo 9, e claramente no versículo 13, que Paulo assume a dianteira na obra missionária. Entendeu? Mas lembra, primeiro Barnabé, não é? Acolheu ele, introduziu e deu espaço para ele se desenvolver. Como ele era chamado por Deus, não é? Lá em Gálatas diz, capítulo 1 e capítulo 2, que ele foi escolhido por Deus, Paulo, já no ventre materno. Entendeu? Então, era inevitável que ele assumisse a posição de grande líder da obra missionária da igreja. Certo? Isso é importante. E vemos aqui o Barnabé, versículo 13, né? Porém, João, versículo 13. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, João, que entrou na equipe sem ser escolhido, não é? Eles deixaram ele entrar para participar, não seria errado, mas ele não era preparado. Ele era um jovem ainda. Agora você vê ele, não é? Se afastando da equipe. Por quê? Não era um trabalho fácil. Era árduo, desgastante, vitorioso, claro, mas muito difícil e trabalhoso. Além das perseguições e dificuldades que eles tinham naquelas viagens que faziam, certo? Isso é importante. Vamos parar aqui quando João abandona a equipe e deixa eles. A gente vai amanhã terminar essa primeira viagem missionária e entrar na segunda viagem também amanhã. A gente termina a primeira e entra na segunda já amanhã, tá bom? Um ótimo dia para todos. A paz de Cristo. Que Deus abençoe. Amém.